E aí galera, beleza? Bom, hoje eu estou aqui com o Ricardo Nakayama, que é da Sotai, e a gente vai falar um pouquinho sobre defesa pessoal. E aí, Ricardo? Prazer, Beloto. Beleza? Estou aqui para tentar ajudar nas dúvidas do pessoal. O pessoal participe. Eu quero que vocês procurem nos comentários também, mandar outras observações, que a gente vai fazer uma série de vídeos. E conforme vocês forem participando, a gente tenta tirar todas as dúvidas que você tem a respeito desse tema que é tão grande, tão abrangente. E aí, Ricardo? Se apresenta um pouco para a galera aí, dizendo sua experiência nas artes marciais e o seu estilo Sotai, como é que funciona e tal. Tá. Meu nome é Ricardo Nakayama, eu comecei a treinar artes marciais com 4 anos de idade, estou com 56 anos, então praticamente 52 anos dentro do meio. Eu já passei basicamente por mais de 30 artes marciais, eu consegui me graduar em mais de 10, e nesse tempo todo, a única lição que realmente eu aprendo é que a gente tem que estar constantemente se aperfeiçoando. Então eu não tenho problema nenhum de colocar uma faixa branca e começar, mesmo tendo várias faixas pretas, nesses anos todos de treinamento. E a gente tem que ter essa mentalidade, tá? Porque não existe melhor arte marcial. Existe o lutador melhor preparado para enfrentar a violência. Isso é basicamente aquilo que a gente ensina dentro da defesa pessoal. Defesa pessoal não pode ser fixa, não pode ter uma regra fixa. Ela tem que ser adaptada. Ela tem que ser aquele tipo de treinamento que não existe regra. A defesa pessoal não tem regra. Você vai fazer aquilo que é necessário para sobreviver frente a uma situação de violência. Tudo é válido, né? Então, se você tiver que dar um dedo no olho, dar uma mordida, atacar o testículo, tá? Você não tem que ter nenhuma trava moral. Isso daí é particularmente interessante quando a gente dá um curso de defesa pessoal para mulheres. Então, se eu falo para um meloto, olha meloto, você tem que pegar e sair de uma situação, por exemplo, de vida ou morte. Eu sou um cara grande, um monstro, tenho o dobro do seu peso, o dobro da sua massa muscular e estou estrangulando você. Se você tentar dar uma chave de braço, tenta dar uma chave de braço, por exemplo. Chave de braço, uma torção aqui. Então, vai. Não vai. Não vai. Eu tenho que, arrebentar suas partes baixas para depois. Você vai ter que mudar a técnica para conseguir atingir aquele objetivo. Mas na força, você não teria como tirar meu braço. Não, tá? se fosse muito mais forte que eu... E mesmo, de repente, você acertando, eu sou aquele monge chinês que fez a técnica dos sinos dourados. Ou seja, eu consigo resistir àquele chute e não adianta, você não vai conseguir tirar com um chute no testículo. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai mudar a técnica. Você tem que ter essa capacidade de adaptação. Não deu certo uma técnica, você muda a técnica. Estamos aqui, você tentou dar um chute no saco e não conseguiu. Beleza, então vai, arranca os 2 olhos para fora. Vou nos olhos. Perfeito. Então, mesmo sendo treinado, tendo um treinamento já de anos e anos, eu posso fazer 2 mil abdominais, você me dá um soco na boca do estômago, eu não vou cair. Mas não tem condição de eu proteger o olho, de eu fazer um exercício que me dá uma condição de resistir a esse movimento do olho. Mas se você fala isso para uma mulher, muitas vezes ela fica com aquela cara de horror. Ai meu Deus do céu, professor, eu nunca teria coragem de fazer isso. Então muitas vezes a gente tem que também, na defesa pessoal, ultrapassar as nossas próprias barreiras, as nossas próprias limitações. Tá? Você tem que conhecer esses tipos de medo que você tem que ter. E você vai ter que começar a fazer um trabalho de dessensibilização para conseguir atingir esse objetivo. Tá? A pessoa tem que ter essa visão, porque muitas vezes as artes marciais, como esporte, tem muitas regras. Então se a pessoa faz uma coisa que está fora das regras, o professor fala, isso está errado, isso é proibido. Então a pessoa fica na cabeça, é proibido, não pode. Chega uma situação real, ela não enxerga a oportunidade. E aí ela vai fazer o que ela está mais acostumada a fazer, sem pensar, vai fazer... Às vezes o olho da pessoa está aqui, mas ela não vai bater no olho porque ela não pensa nessa possibilidade. É exatamente isso que a gente fala dentro da Sotai. Tá? Você luta de acordo com o seu treinamento. Se o seu treinamento você começa a fazer, não pode bater para nocautear, só posso tocar. Você vai treinar a vida inteira dessa maneira, então você começa a criar barreiras morais, barreiras mentais. Tá? Para você realmente soltar e derrubar, nocautear, muitas vezes fica difícil. Tá? Eu já conheci alguns amigos meus que eram faixas pretas de várias modalidades e por causa da deficiência do treinamento eles não conseguiam utilizar todo o potencial que eles poderiam fazer numa situação de defesa pessoal. Porque defesa pessoal também, a nossa única regra é sobreviver.
você tem que sair vivo daquela situação. É você ou é ele. Então você tem que fazer aquilo que é necessário. Tá? Agora, voltando um pouquinho àquela pergunta inicial, o que é SOTAI? SOTAI significa S de sobrevivência, né, SO, T de treinamento, A de aplicação e de inteligência. Então, dentro da SOTAI, mais do que a gente repetir uma série de movimentos, a gente procura entender o conceito por trás de cada movimento. A gente trabalha em cima de 4 princípios básicos. Então, a técnica tem que ser simples, né, o conceito de simplicidade, o conceito de objetividade, versatilidade e efetividade. Resumidamente, o que significa cada um desses princípios dentro da SOTAI? Simplicidade é você ter uma técnica que seja simples de ser aprendida, simples de ser lembrada, simples de ser aplicada. Objetividade é você não fazer movimentos desnecessários, você tem que ir direto ao assunto, que nem o Meloto estava comentando. Por que eu vou tentar fazer tudo isso daqui para chegar àquela técnica de defesa pessoal, se eu posso ir direto àquele assunto? Eu posso ter um menor número de movimentos para conseguir sair daquela situação de violência. Então, a objetividade para nós é isso. Tá? A economia de movimentos é que os movimentos eles sejam feitos de maneira a neutralizar a ameaça no menor tempo possível. Versatilidade é utilizar a mesma técnica para situações diferentes. É você ter uma técnica que não importa que você seja um homem, uma mulher, uma criança, essa técnica tem que funcionar. Então essa versatilidade você consegue atingir se você seguir aqueles 2 outros princípios. Ou seja, a técnica tem que ser simples, tem que ser objetiva, ela também vai ter mais versatilidade. E finalmente, efetividade, como eu falei desde o início, é você sair vivo daquela situação de risco. É você conseguir neutralizar o seu oponente, você ter condições de voltar vivo para casa. Então esses são os nossos 4 princípios fundamentais que a gente treina dentro da SOTAI. E mais importante, na SOTAI a gente não treina simplesmente a defesa pessoal, a gente trabalha dentro de um método de proteção pessoal. Na SOTAI a gente fala que a gente tem que mudar um pouquinho a maneira como a gente encara a violência. Existe o que a gente chama cultura da violência hoje em dia. As pessoas ficam com medo muitas vezes de sair de casa, elas ficam reféns da ansiedade, desenvolvem síndrome do pânico. E se ela tiver essa mudança e começar a pensar na cultura da segurança, ela vai saber traçar determinadas regras, procedimentos, mudar atitudes para ela não se encontrar dentro de uma situação de risco. Então, dentro da proteção pessoal, mais do que ensinar simplesmente a reação, a gente ensina bastante a prevenção. Através, como eu falei, o conhecimento de como o marginal ele age, como ele pensa. O que você pode fazer para neutralizar esse marginal, para ele não escolher você como uma possível vítima. Tá? E caso aconteça de ele escolher, tá? Se você falhou na prevenção, você tem que saber o que fazer, antes, durante e depois do enfrentamento. Então, Maroto, vamos falar um pouquinho sobre a prática da defesa pessoal. Tá? Eu não vou falar nessa aula especificamente, né, da parte da prevenção. A gente vai deixar para falar um pouquinho mais para frente. Então, do ponto de vista prático, o que a gente tem que fazer dentro da defesa pessoal? Estudar situações. Porque aí você vai ter já uma resposta pronta. Você vai diminuir o tempo entre o pensar e o agir. Tá? Então, dentro do nosso conceito de defesa pessoal, tudo começa, tá, com o nosso posicionamento. Então, na prática, funcionaria mais ou menos aqui. Um pouquinho mais longe, por favor. A gente começa, muitas vezes, o enfrentamento em uma situação de distanciamento. É uma briga de trânsito, por exemplo. Você bateu na traseira do meu carro, você sai nervoso, tá? Eu saio nervoso, e a gente começa um momento de conflito. Tá? Naquele momento que você vai se aproximar, eu também estou medindo força com vocês. Então a gente vai começar a invadir a área. Começa com a área social, depois a gente invade a nossa área pessoal e finalmente a gente chega na nossa área íntima. Então, e aí o conflito sempre começa com essa medição de força. Você começa a querer mostrar que é maior, mais forte, estufa o peito, né? Começa a me encarar, tipo o Ultimate Fight, né? Chega bem pertinho, e dessa situação você me empurra, eu empurro e a gente começa a confrontação. Então a gente tem que começar a defesa pessoal já melhorando a nossa guarda, evitando essa proximidade para que
seja mais difícil, que o nosso adversário tenha condição de nos atingir facilmente. Mais longe, por favor. Eu quero quebrar a agressividade daquela pessoa que está se aproximando. Então você está com o punho fechado, a sua linguagem corporal está mostrando que você vai me agredir. Vem. Pá! Por que você parou? Você deu um comando. Exatamente, porque eu gritei com entonação. Eu levantei minhas mãos e fiz uma linguagem não verbal. Estou falando para você, para, não se aproxima. E hoje em dia, qualquer pessoa, quando começa uma muvuca, viu essa briga, começa a tirar o celular e gravar. Então, até do ponto de vista legal, eu tenho que me embasar nessa hora. Eu tenho que mostrar que eu tive que me reagir. Tá? Então, depois vai sair na televisão, no Jornal Nacional, essa filmagem, e eu vou mostrar para todo mundo que eu não queria brigar. Por isso que eu gritei, falei, para. E você, naquele momento, vai pensar, por que ele gritou? Será que esse cara é um doido? Então eu quebrei momentaneamente a sua agressividade, porque você tem que começar a pensar, por que ele fez isso? Será que ele representa um risco para mim? Então eu estou baixando um pouco, né, o seu ímpeto de me agredir. Mesmo assim você começa a se aproximar. Para, não se aproxima. Tá? Observa o nosso posicionamento corporal. Eu estou com minhas mãos levantadas, você está com suas mãos abaixadas. Tá? Nesse momento eu estou vendo você de corpo inteiro. Eu quero ter essa possibilidade de enxergar você de corpo inteiro. Porque é muito fácil agora ver se você me chutar, me socar ou qualquer outra coisa, eu melhoro o meu tempo de reação. Então, qualquer movimento de ataque que você faça, eu consigo neutralizar. Porque eu treinei para fazer a leitura corporal aliada à diminuição do tempo entre o pensar e o agir. Tá? Isso a gente chama de timing. É um dos nossos 4 conceitos fundamentais. Dentro desses 4 fundamentos, tá? Timing é o mais importante dentro da defesa pessoal, para você enxergar a intenção da outra pessoa. O que ele vai fazer contra mim? E naquele momento que você espera um outro ataque, tá? O que eu vou fazer? Eu vou identificar, vou conseguir perceber quando você levantou a perna, qual era a sua intenção, e vou procurar neutralizar esse ataque. E eu consigo isso estando nessa distância. Então a gente deixa mais ou menos 1,5 metro entre eu e o meu adversário. Aqui eu sempre vou ser enfático nisso. Conforme a gente vai se aproximando daquela situação, né, de invasão da área íntima, de 0 a 50 centímetros da nossa área íntima, você não fica confortável, eu não fico confortável. E o pior é isso, você não enxerga os meus ataques na hora que eu faço isso. Eu te dou uma joelhada e você já levou. E qualquer movimento de ataque nessa distância, você vai conseguir me acertar com muito mais facilidade. Porque eu diminui muito o meu tempo de reação. Agora, para perceber o seu movimento de ataque e ter um tempo hábil para conseguir fazer uma defesa, só se for realmente um cara excepcional. Tá? Você, dá uma cabeçada, eu só vou sentir depois que eu levei. Por isso, esse distanciamento. Tá? Então, nesse momento, quando a gente fala em defesa pessoal e você pega uma pessoa agressiva, diminui já a sua área que você está expondo como alvo para o seu adversário. Fica meio de lado. Levanta as mãos, começa a se habituar a gesticular, a falar para manter a voz levantada. Não deixe as suas mãos fechadas para não mostrar uma agressividade. Lembra que alguém está filmando e fala, o cara está com o punho fechado para chamar o outro para cima. Não, eu não quero mostrar nunca essa agressividade. Por isso que eu mantive minhas mãos abertas. Tá? E naquele momento, se ele desferir um movimento de ataque, eu vou conseguir neutralizar com muito mais propriedade, justificando o uso da minha força. Tá? Então é isso que eu te ensino no primeiro momento, dentro da Sotai, a nível de defesa pessoal. E depois, a gente vai estudar situação por situação. A gente tem que conhecer os nossos alvos principais que a gente tem que atingir. Alvos que, como eu falei, se você for uma criança, uma mulher, que você vai ter uma força física muito menor do que o seu adversário, se você atingir, vai conseguir ter melhores condições de derrubar o seu adversário. Não adianta nada ensinar você a socar, de repente, o abdômen do outro. Porque aqui, como eu falei, ele faz muito exercício, ele está com o abdômen tonificado. Se eu der um soco com tudo, você vai resistir e falar, dá outro, bate que nem homem. Tá? E agora, se eu pegar e esmagar sua traqueia, bater num ponto mais vulnerável, eu vou ter uma efetividade maior. Lembre-se que um dos nossos 4 princípios é efetividade. Tá?
Então, a gente divide basicamente os nossos alvos, em primeiro lugar, alvos sensoriais. Então, o olho, se a pessoa não enxerga, vai ter muita dificuldade em manter uma situação de combatividade. Eu vou tirar o principal sentido da outra pessoa. Ouvido, eu bato com tudo, preferencialmente, se eu puder, até fazer um rompimento do tímpano. Por que eu faço isso? Eu sou, de repente, uma mulher, estou lá no Parque do Estado, fui vítima do maníaco do parque. Ele resolveu cometer uma violência sexual. Tá? Lembra que eu falo que a defesa pessoal não é somente ensinar a pessoa a reagir. A pessoa tem que saber quando reagir. Preferencialmente, ela não deveria nem ter acompanhado, ter caído naquela história que ela ia ser modelo e tal. Deveria saber desses riscos antes, para não acompanhar ele até aquele local. Isso seria agir preventivamente. Mas tudo bem, ela errou e foi. Tá? Naquele momento, ele levou ela para um local isolado. Ela tem que começar a perceber, pô, a gente entrou no parque, tinha um monte de gente, agora a gente está indo no meio, numa área mais afastada, ninguém vai ouvir se acontecer alguma coisa. Então, eu não vou acompanhar ele. Tá? Tem que ter inteligência dentro do defesa pessoal. Legal, levou até lá, falhou com tudo isso. E agora ele mostra as garras dele. Ele resolveu me agarrar, arrancar minha roupa, e naquele momento eu resolvo reagir. Talvez não seja esse o melhor momento da reação, porque é aquele momento onde ele começa a ação que ele espera que você reaja. E dentro dessa parte que a gente estuda, muitas vezes um maníaco, aquela pessoa que quer agredir, principalmente uma mulher do ponto de vista sexual, ele dá um primeiro golpe com tudo. Porque ele não quer somente imobilizar fisicamente, ele quer imobilizar principalmente psicologicamente a vítima para que ela não reaja. Então aquela batida, um soco com tudo na boca do estômago, um soco no rosto, é para servir de um imobilizador psicológico. A pessoa, a mulher, tem medo de ser machucada. Então, a hora que ela sentiu aquela dor, perdeu o ar, caiu no chão, tá? O cara fala, se tentar alguma coisa, eu vou bater mais forte. E aí causa o que a gente chama de freeze, paralisia. E ela não vai mais reagir por causa desse medo. Então, a gente já fala dentro de um curso, por exemplo, de defesa pessoal, que você tem que estar preparado para sentir dor. A dor nunca deve ser encarada como uma inimiga. Ao contrário, você tem que aprender a manipular a dor, você tem que aprender a suportar a dor, transformar esse medo que você tem em agressividade controlada. Por quê? Se o medo não for controlado da maneira correta, você paralisa, você congela, ou você vira porra-louquice, que é atacar de maneira imprudente. Se o medo for controlado da maneira correta, você espera o melhor momento, a hora que ele começa a agressividade, você se submete num primeiro momento, para que ele baixe a guarda e na hora que ele se aproxima e ele te dá essa oportunidade, você reage da maneira correta. Ele vai se sentir mais confiante, né? Exatamente. E tem que ter mais sangue frio também para fazer isso. Isso. E é isso que a gente vai desenvolver no treinamento. A gente vai passar por uma situação, mostrar esse pior cenário, vai simular a situação, por exemplo, de violência sexual com uma mulher e naquele momento ela vai aprender a controlar aquele medo, aquela reação impensada e fazer no melhor momento possível. E se ela tiver que, o cara está tentando agarrar e ela dá um telefone com tudo e ele começa a ter dificuldade em ouvir, ele perdeu o equilíbrio porque naquele momento, né, não apenas atingiu a parte sensorial do ouvido, da audição, mas também o equilíbrio, porque o ouvido, a parte do labirinto, tudo controla essa parte. Eu saio correndo disparado, encontro uma moita, alguma coisa, uma árvore, estou escondida. Só que estou adrenalizado e eu estou respirando o quê? Muito forte. E ele, pela audição, poderia me localizar. Ele vai até onde eu estou. Mas se ele tiver com o ouvido, o tímpano rompido, vai ter uma dificuldade em conseguir me localizar. Por isso que órgãos sensoriais são os primeiros que a gente atinge. Um outro órgão importante sensorial é o nariz. Estou com uma colônia, um perfume forte, também pode me localizar. E o nariz é interessante, que é o segundo alvo que a gente ensina, o órgão, o alvo respiratório. Então, naquele eu dou uma batida com tudo no meio do nariz, causa um sangramento. Você vai ter dificuldade em me localizar pelo olfato, mas também eu comecei a empreender uma fuga, estou correndo, e o seu canal
do nariz ele está entupido, o nariz ele ficou fechado por causa do sangramento. Você vai cansar muito mais rápido que eu. Eu estou correndo, consigo fugir e você não vai me alcançar. Já está esgotado por causa desse sangramento no nariz. Não vai conseguir respirar direito, né? Exatamente. Um outro órgão respiratório muito legal é a traqueia. Então, embora dê para treinar para resistir ao golpe, a maior parte das pessoas não fazem esse treinamento. Então, um esmagamento de traqueia, um golpe bem dado nessa região, causa muita dificuldade, tá? E faz com que eu tenha uma vantagem muito grande em relação a empreender uma fuga. Muita gente ensina também esses alvos aliados ao que a gente chama de pontos de pressão, tá? Só que muito cuidado com relação aos pontos de pressão, porque existe uma coisa chamada limiar da dor. Ou seja, você sente a dor de uma maneira, eu sinto a dor de uma maneira totalmente diferente. Uma pessoa que está drogada de outra maneira. Exatamente. Então, não existe uma fórmula mágica. Se eu te ensinar uma técnica, um ponto de pressão, não quer dizer que ele vai funcionar da mesma maneira para você ou para aquela outra pessoa. Até por causa dessas outras variantes, inclusive o uso de entorpecente. Tá? Então, eu vou dar um exemplo de ponto de pressão. Segura o meu pescoço com as duas mãos. Fala, eu não vou soltar. Eu não vou soltar. Tá, então não solta. Tá. Você foi para trás e aliviou a pressão. Então, o que eu fiz? Eu fiz a pressão aqui na sua traqueia. Percebeu que você está indo para trás e está soltando minha mão? Sim. Tá. Então, coloca a mão aqui, começa a empurrar. Vai empurrando. Aqui no meio? Na traqueia. Você conseguiu fazer o que eu fiz com você? De ir para trás? Eu estava desequilibrado também. É. Então aqui no caso você utilizou também a sua força para ir para cima. Exatamente. Então, meu limiar da dor, eu consegui resistir àquela dor que você estava fazendo, embora muita gente possa não conseguir resistir, outras pessoas tenham um melhor limiar da dor. E naquele momento, aquela técnica que você aprendeu como a técnica suprema, que vai te livrar para qualquer tipo de situação, nem sempre vai funcionar do jeito que você treinou na academia. Sim. Então, uma coisa é a realidade daquilo que você aprende na academia, outra coisa é aquilo que realmente funciona na rua. Continuando, então a gente falou dos órgãos, os alvos sensoriais, alvos respiratórios. Tá? Então a gente tem os alvos imobilizantes, que tem a ver com mobilidade. Por exemplo, se você está aqui e eu resolvo fazer um movimento para lesionar a sua articulação do cotovelo, é interessante. Eu dou um pisão com tudo, você está com o joelho bem estendido, dou um pisão no seu joelho, posso causar uma fratura no seu joelho. E por que eu faço isso? Mobilidade. Tá? Se eu tiver que empreender uma fuga e eu quebrei o seu joelho, eu vou ter uma melhor função de fuga. Não é só dor, é questão de mobilidade. Exatamente. Tá? E uma mulher com um sapato de bico fino, por exemplo, um sapato de saltinho, ela pode fazer um pisão com tudo, causar muita dor, né, e lesionar o joelho da pessoa para ele ter dificuldade de prender uma perseguição contra ela. Então ela usa também das ferramentas que ela pode ter, até ferramentas de ponto de vista inconsciente. Né? Ela está sendo agarrada, por exemplo, aqui, e ela pega e dá um pisão com a pontinha do salto no meio do pé do outro, né? Cravando, enfiando lá no fundo, ele sentindo muita dor e ele soltando aquela mulher. Então ela usa também das ferramentas que ela tem. Uma chave, né? Isso. Nos olhos. Sim, tudo isso ela pode fazer. Como eu falei no início, defesa pessoal não tem regra. Então, como a gente falou também no início, outra parte, locais que causam muita dor. Então, atingindo pontos que causam muita dor, por exemplo, região do testículo, é uma parte assim que dificilmente, como eu falei, a não ser que o cara tenha aquele puta treinamento de sinos dourados, que ele consiga ir nos tempos. Mas a galera dos Shaolins que atingem esse nível, eles não vão querer uma confusão. Exatamente. Lá mas para a maior parte das pessoas vai funcionar muito bem. É só ver qualquer vídeo cacetado que o menininho de 5 anos, vestido de Batman, soca lá o testículo do pai e cai, um americano de 2 metros cai que nem um saco de batata. Tá? Então são pontos que têm muita efetividade. E é isso que a gente mostra dentro da parte da defesa pessoal. Quais são os pontos imobilizantes, quais são os pontos de dor, quais são os pontos respiratórios, quais são os pontos sensoriais. Tá? Em relação, voltando à técnica, a gente tem que começar de uma maneira progressiva, fazendo com que
a pessoa entenda por que faz cada movimento. Não adianta pular etapas, tá? Então a pessoa tem que ter de uma maneira consistente um ensinamento para que ela saiba por que está fazendo cada coisa. Não simplesmente fazer a repetição, porque existe uma diferença entre arte marcial tradicional e defesa pessoal. Arte marcial tradicional eu aprendi dessa maneira. Eu tive um mestre japonês que me mandava, por exemplo, sabe, fazer que nem Karate Kid. Limpar a direita, limpar a esquerda. Tá? Então a vida inteira eu repeti, mas não sabia por que estava fazendo. Depois de muitos anos, tá, aí eu tive aquele insight, ele mostrou na prática por que eu estava fazendo isso. Então aquele negócio de filme, né, ficar carregando com uma vara, subindo e descendo lá 1000 degraus com 2 potes enormes de água, estou fazendo um fortalecimento da perna. Então existe um motivo, tá? Mas é uma coisa abstrata. Então o mestre oriental muitas vezes te dá vara para que você pesque, então você tem que fazer milhares de repetições, sem saber por que você está treinando, e chega uma hora, que você tem um insight e você descobre, eu estava fazendo isso por causa daquilo. Você tem que desenvolver sozinho. Exatamente. Uma coisa mais a longo prazo que você vai se descobrindo. Isso, e pode demorar anos para você chegar num grau de eficiência para utilizar uma arte marcial tradicional dentro da defesa pessoal, de defender a sua vida. Já, o que a gente tem que ensinar dentro da Sotai é um atalho. Eu não tenho que dar para você uma vara, eu tenho que te dar, de preferência, o peixe limpo, cozido, assado e na sua boquinha, preferencialmente. Eu tenho que te dar um atalho, e não uma coisa que vai demorar anos para que você aprenda. Então, cada movimento que eu vou te ensinar tem que ter esse atalho. Então, se a gente começa aqui com a base, eu tenho que ter estabilidade, mobilidade e proteção. Então a gente não vai ficar plantado, você tem que entender que você tem que ficar numa base um pouco mais elevada, mas com o joelho sempre flexionado. Se o joelho estiver estendido, você perde proteção. Joelho sempre flexionado, se você levar um pisão, é mais difícil que ele quebre. Aqui eu tenho a questão da estabilidade. Então eu estou com o centro de gravidade um pouco mais baixo, mas não estou muito mais baixo ao ponto de ter dificuldade de mobilidade. Eu estou, como eu falo, sempre com a guarda erguida. Eu nunca estou com a guarda baixa. Por isso que eu falo que na hora que você estiver conversando com as pessoas, evita estar com a mão abaixada. Tá? Então, se você é meu aluno de defesa pessoal, vejo que você está com a mão abaixada conversando comigo, eu já vou te dar uma bronca. Levanta e mantenha a sua guarda sempre preparada para um eventual ataque. Não é que você tem que ser neurótico e aí não confiar em ninguém. Tá? É que você tem que fazer isso um hábito. Você tem que mudar esses pequenos hábitos para estar numa melhor condição de defesa. Tá? Então, se você começa o estudo, começa com as coisas mais simples. Por exemplo, a pessoa vai te socar. Então eu tenho que ensinar que eu tenho que defender com a mão desse lado e não com a mão desse lado. Porque se você me dá um segundo ataque, eu estou com a guarda aberta. Você só, se eu defendi com essa e vem um segundo, eu tenho condição de me defender melhor defendendo com a mão do mesmo lado. Nunca com a mão cruzada e abrindo a minha guarda. Então, cada movimento que você vai fazer, você tem que saber o porquê que você está fazendo. E se a gente pensa em defesa pessoal, a gente também tem que pensar que você não pode nunca aceitar passivamente um ataque da outra pessoa. Todo ataque que você fizer tem que ser feito um contra-ataque. Porque você pode ter a melhor defesa do mundo, só que se você nunca for para cima no contra-ataque, você não vai ganhar a partida. No máximo fica no 0 a 0, isso se você for excepcional. Você me ataca, eu me defendo, vem o segundo ataque, eu me defendo, vem o terceiro ataque, eu vou me defender. Só que você vai continuar me atacando indefinidamente. Porque você não quer parar enquanto você não me derrubar. Então a única coisa que evita a continuidade de ataques do meu adversário é o meu contra-ataque. É o neutralizar que você tem essa possibilidade de continuar me atacando de maneira indefinida. Só que aí a gente trabalha dentro também de outros aspectos de eficiência. Tá? Eu tenho que trabalhar dentro da mecânica corporal. Não é só fazer esse movimento e isso daqui. Se você perceber, eu usei com o meu quadril e me aproximei. Eu tenho que ter mais potência na hora que eu te atingir. Se eu te atingir muito longe, o meu ataque vai ser sem efetividade. Eu não vou conseguir te derrubar. Se eu me ataco e eu contra-ataco da maneira correta,
a chance de tirar você de combate vai ser muito maior. Sim. Você usou o corpo também, né? Exatamente. Eu tenho que entrar, usar o quadril, eu tenho que usar a mecânica corporal na hora que eu atinjo você. E isso eu vou explicando no treinamento. Não é simplesmente defender e contra-atacar. Você tem que saber como contra-atacar da maneira correta. E em relação a também esse contra-ataque, a gente tem que fazer um diferencial em relação às outras modalidades. A uma outra arte marcial tradicional, ou a outros métodos que ensinam defesa pessoal. Então a gente tem basicamente 4 maneiras de você efetuar o contra-ataque. A mais tradicional, a mais comum, é muitas vezes fazer 2 tempos. Então você defende e eu contra-ataco. O que você fez? Você defendeu o meu contra-ataque. Tá? Você tem esse tempo hábil. É o que normalmente você espera. Ah, eu estou atacando, de repente ele me contra-ataca, eu tenho condição de me defender. Tá? Não é isso que a gente tem que ensinar. Você não pode pensar nunca numa defesa e um contra-ataque em 2 tempos. Você tem que, preferencialmente, no mínimo, fazer ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, se você me ataca, você não pensava que eu ia me defender, muito menos que eu ia me contra-golpear. Você foca no primeiro momento, no momento do ataque. Então, na hora que eu consigo defender e contra-atacar ao mesmo tempo que você, a possibilidade de neutralização da minha parte vai ser muito maior. O cara está se batendo, né? Exatamente. Não importa aquilo que você faça, se eu me defender e contra-atacar simultaneamente, normalmente eu vou conseguir derrubar você. E tem outra coisa interessante, não faz somente um contra-ataque, porque ele pode assimilar o primeiro golpe. Então na hora do contra-ataque, ele faz sempre uma sequência de ataques. Para que, se o primeiro não der certo, vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, eu só vou cessar a hora que eu neutralizar você, para eu não ter que me preocupar mais com isso. Eu falei que tem 4 maneiras de contra-atacar. Então, a primeira, 2 tempos. 1, 2 segundos, simultaneamente. Terceiro, é antecipação. Tá? Se você tiver um time é a união da leitura corporal aliada à diminuição do tempo entre o pensar e o agir. Você tem que aliar o seu time ao outro conceito importante, que é o conceito da explosão muscular. Explosão é a capacidade de acelerar o movimento, dificultando ou impossibilitando a defesa do seu adversário. Tá? Então, a antecipação, você, como eu falei, na leitura corporal, você vai fazer algum movimento que vai anunciar que tipo de golpe você vai fazer. E na hora que você arma o golpe, eu antecipei. Então, naquele momento que você deu uma pequena puxada para trás, eu percebi a sua intenção, e naquele momento que você puxou, eu já vou entrar e neutralizar antes mesmo que você consiga despedir o seu golpe. Então isso a gente chama de antecipação. Tá? Que seria um grau muito mais evoluído, é um grau muito mais interessante de trabalhar. Se você nem conseguir despedir o primeiro golpe, então eu levo uma vantagem muito maior. E finalmente existe o último aspecto, que seria o mais assim, interessante de todos, que seria a premonição. Que é aquela hora que você, através de muitos anos de treinamento, você desenvolve a capacidade de captar a intenção da pessoa antes mesmo que ela comece uma atitude agressiva contra você. Então, eu estou observando você de longe, você olhou para mim, eu olhei para você, naquele momento eu já falei, esse cara vai querer arrumar treta comigo. Então, naquele momento, né, que eu acredito nisso, eu pego, dou meia volta e saio do local. Eu não quero me provar. Eu não quero falar, eu sou melhor que ele, eu treino muito mais tempo que ele, eu consigo bater nele. Eu não preciso me provar para isso. Eu percebi a sua intenção, eu dou meia volta, vou embora e saio daquela situação de risco. Tá? Se eu não confiar nessa minha capacidade de prever esses momentos futuros, acontecimentos futuros, normalmente eu posso ser pego com as calças curtas. Ah, não acreditei, pode ser só sei lá, uma impressão errada minha e tal. E pode ter certeza, a gente estava lá naquele barzinho, tal, não sei o que, um determinado momento eu saí para beber uma água, fui no banheiro, estou passando por você, você está passando por mim, você vai, pum, já arrumar aquela confusão comigo. E eu tinha percebido isso logo que eu entrei. E eu não acreditei, ou eu não quis confiar naquilo que eu normalmente treinei para conseguir detectar. Tá?
Esse é o grau mais elevado, porque aí você trabalha 100% na prevenção. Você evita chegar àquela situação da confrontação. E esse seria o passo mais importante dentro daquilo que a gente quer ensinar dentro da SOTAI. Então é isso aí, galera. Essa foi uma introdução ao SOTAI. No próximo vídeo a gente vai estar falando para vocês aí como evitar o confronto, né? Sim. Então é muito importante saber como se posicionar frente a uma situação de violência, principalmente de maneira preventiva. Então no próximo episódio eu já combinei com o Meloto para a gente falar um pouco sobre consciência situacional. O que significa isso? Você tem que saber como analisar um ambiente como que você está, você observar mudanças naquele ambiente e quais são as possíveis consequências dessas mudanças daquele ambiente. Quais são os momentos futuros, quais são as ameaças que porventura apareçam dentro daquele ambiente. E a gente vai falar também um pouco sobre o código de cores aliado à segurança. Que tipo de nível de atenção você tem que ter no seu dia a dia também para evitar uma situação de risco. Legal. Se quiser entrar em contato com o Ricardo Nakayama, pode entrar em contato pelo info@sotai.com.br. A gente tem um site www.sotai.com.br. Até aqui atrás. Ó. Aqui, ó. Legal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir para estar fortalecendo aí nosso canal. Deixe comentários se tiver alguma dúvida ou sugestão. Também se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder os próximos episódios. E você também pode estar entrando no nosso grupo do Telegram. Lá eu sempre notifico a galera quando sair vídeo novo. O link está aí na descrição do vídeo. Valeu e até a próxima!